Estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã aqui na programação da Gazeta News ao vivo. E agora a gente fala sobre o crescimento de casos de golpes na internet, que é o chamado estelionato virtual, que tem preocupado as autoridades pela falta de controle e principalmente pela falta de punição. Isso porque cada vez mais as atividades elas estão sendo feitas no ambiente virtual e golpes como, por exemplo, clonagem de WhatsApp estão acontecendo mais frequentemente. Então, para a gente conversar agora um pouco sobre punição desses casos e também trazer algumas dicas de como é que a gente pode se proteger, eu vou conversar agora aqui no estúdio com o advogado Maxwell Mendes. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Obrigado a vocês. É sempre uma satisfação poder estar aqui e poder contribuir com toda a sociedade com as informações devidas. Muito bem. Maxwell, para a gente começar, entendendo, hoje existe já uma punição, existe alguma lei que puna quem está cometendo esses crimes virtuais? Sim, o artigo 171, ele prevê o crime de estelionato. Esse crime de estelionato, ele prevê uma pena de 1 a 5 anos. Quando o estelionato ele é praticado na forma virtual, que são chamados crimes digitais, desde 2021, houve uma alteração legislativa que permitiu uma punição mais grave. Significa dizer que o estelionato na forma virtual ele é qualificado, prevendo uma pena de 4 a 8 anos. Certo. Aqui em Alagoas, a gente tem visto muito esses casos crescer em todo o Brasil, né? Aqui em Alagoas também tem aumentado o número desses casos? Absurdamente, né? Basta verificar que foi criada uma delegacia especializada ao combate de crimes digitais, né? O estelionato na sua forma virtual, que uma conduta muito praticada chamada phishing, que é a pescaria onde os indivíduos utilizam links através de e-mail, de WhatsApp, ligações, né, onde eles tentam pescar a sua vítima, trazendo informações muito persuasivas. E com essas informações, principalmente idosos, caem com grande frequência. E nesse caso da punição, como é que se pode punir essas pessoas? É difícil de encontrá-las, já que elas estão ali pelo ambiente virtual? É um pouco difícil, mas não é impossível. Certo. O primeiro passo é que a vítima ela vá até uma delegacia, registre o boletim de ocorrência. Esse registro também pode ser feito pelo meio virtual, através da delegacia interativa. É importante por quê? Porque muitas pessoas têm vergonha de registrar que foi vítima de um golpe. Sim. Entretanto, para que a polícia possa agir e tentar identificar os IDs, os IPs dos computadores onde eles utilizam, precisa ter o primeiro passo, que é feito pela vítima. A gente está disponibilizando muito os nossos dados no ambiente virtual? Primeiro que existem diversos sites onde os nossos dados já ficam disponíveis. Por exemplo, o Serasa. Basta você pagar que você vai ter acesso a uma grande quantidade de pessoas, né? Então, é importante que nesse momento em que a gente vive, não forneçamos nossos dados através de telefone, nem WhatsApp, nem e-mail. Por quê? Porque as ligações estão sendo cada vez mais persuasivas. E quando a gente fornece os dados através de uma ligação que está sendo gravada, essa gravação pode ser utilizada através de bancos para confirmar empréstimos, por exemplo. Certo. Eu tenho até aqui alguns dados em relação, gente, a esses crimes virtuais. Dados que mostram que são cometidos 208 golpes por hora aqui no Brasil. Isso já levou ao registro de mais de 1.800.000 casos, significando aí um crescimento de mais de 300%. Ou seja, a gente está vendo realmente, inclusive com dados, com base realmente em números, de que esses casos eles estão aumentando consideravelmente. Até para contribuir um pouco mais com os seus dados fornecidos, foram exatamente em 2023 1.930.000 casos de estelionatos registrados, né? Fora aqueles que as pessoas não têm a vontade de ir até a delegacia porque sentem vergonha, né? Praticamente 1 a cada 4 pessoas sofre uma tentativa de estelionato. Então é importante que a gente tente ter o cuidado de não confirmar nenhum dado através de telefone. O mais comum que a gente está vendo é essa clonagem do WhatsApp, né? De repente a gente começa a receber mensagens falando assim, eu troquei o meu número, você poderia me fazer um Pix ou uma transferência, um pagamento para mim aqui de tanto, né, de X valor. Esse daí está sendo mais comum, né? Mas ainda assim tem pessoas que acabam caindo. Tem 2 pontos importantes aqui nessa sua fala, porque antes de a gente praticar qualquer tipo de transação, é importante que a gente confirme, né, todas as informações. Essa tentativa é muito comum, principalmente em idosos, né? A gente fez uma matéria no ano passado em que o número de idosos que caem em golpes é alarmante,
né? E o segundo ponto é que eles estão ligando agora diversas vezes de forma persuasiva, se passando por bancos. Nossa. Né? Então, pedem para que você confirme, dizem que são do Banco da Caixa, do Banco do Brasil, pede para que você confirme o seu CPF, entretanto, eles dão os primeiros dígitos do seu CPF e você confirma os demais. E aí, quando você faz isso, está sendo gravada a sua voz. E essa voz vai ser utilizada em algum golpe. Nossa, gente. Então, eles também estão cada vez mais se especializando. Se assim a gente pode falar, né? Os indivíduos que utilizam do estelionato, eles utilizam, principalmente o crime de estelionato, a utilização do ardil. Então, cada vez mais que a tecnologia vai avançando, eles também vão se especializando. Não é à toa que existe ainda um aumento de pena no crime de estelionato por meio digital, que é quando eles utilizam servidores no estrangeiro. Aumenta de 1/3 a 2/3. Então, verifique. Eles ainda utilizam a tentativa de ludibriar a justiça com triangularização de IPs, Nossa. onde fica difícil de identificar esse registro. Por exemplo, você falou, né? Difícil, mas não é impossível. Então, você que está nos assistindo, o que é que o nosso telespectador ele deve fazer caso ele caia em algum desses crimes virtuais, em algum desses golpes na internet? O primeiro ponto é tentar não cair, né? Ou seja, não confirmar os seus dados em canto nenhum. O segundo ponto é, se você foi vítima, vá imediatamente a uma delegacia, né? Aqui em Alagoas, principalmente em Maceió, lá no código, que fica ali próximo ao antigo Extra, na Mangabeiras, existe uma delegacia especializada, vá até lá, registre o boletim de ocorrência. Se tiver vergonha, registre através do site Delegacia Interativa, faça esse registro e vá posteriormente até a delegacia. Por quê? A partir desse momento, o delegado abre um inquérito. E aí ele consegue investigar, e com essa investigação ele consegue dados através das telecomunicações, como Vivo, Claro, Oi. Consegue também, através das empresas Meta, informações de identificação dos sujeitos que utilizaram aqueles perfis. E essas pessoas, elas sendo pegas, aí sim dá-se início a um processo na justiça? Aí sim, concluindo a investigação, identificando que o indivíduo realmente participou, ou tem a suspeita de que ele tenha participado, ele vai sofrer sim um processo, né, onde ele vai responder pelo estelionato, e se foi pelo meio digital, estelionato digital, que é uma qualificadora do crime de estelionato que prevê uma pena de 4 a 8 anos. Ok. Qual que é a grande mensagem, então, Max, que a gente pode trazer aqui para quem está nos assistindo sobre esse assunto? Veja, na era digital, onde todos os indivíduos utilizam muito as redes sociais, é importante que você tenha o cuidado de não se expor, porque os indivíduos eles estão se qualificando cada vez mais e pegando os seus perfis nas redes sociais para poder ter tantos dados possíveis para conseguir lhe persuadir a incidir nesses crimes. Então, tenha cuidado, não confirme dados, tenha cuidado no que você expõe na rede social, que é de extrema importância. E se cair em um golpe, registre o boletim de ocorrência. Pois é, importantíssimo. Tem muita gente que acaba até esquecendo dessa parte, né? Como você falou, às vezes tem vergonha de ir até a delegacia, de registrar o boletim de ocorrência, mas é importante porque é através, né, desse formulário oficial que a polícia ela vai poder investigar e até descobrir, porque muitas vezes esses golpistas eles acabam atingindo uma grande massa de pessoas e aí se a gente não denunciar, como é que se vai chegar até eles, né? Isso é verdade. Muito complicado mesmo. Maxwell Mendes, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, advogado, trazendo todos esses dados, essas informações sobre esses golpes na internet, né, sobre esses crimes que estão acontecendo bastante no ambiente virtual aqui pra gente no Gazeta News Edição da Manhã. Muito obrigada. Muito obrigado, Mara. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada. Agora, então, nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta aqui com o Gazeta News Edição da Manhã, trazendo muito mais notícia e informação para você que nos assiste. Se apronte para votar.